Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus para você que está ao vivo e para você que em algum momento verá esse devocional. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever nesse canal e também você enviar para alguém que você ama. Hoje de manhã eu quero falar sobre o medo do mal. Eu estou fazendo uma reflexão na oração do Pai Nosso, onde Jesus traz respostas para a nossa vida sobre algumas questões, né? Por exemplo, a busca por significado, a nossa fome existencial, a culpa que eu falei ontem, e hoje eu vou falar sobre o medo do mal. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele fala assim: livra-nos do maligno. Livra-nos do maligno. Olha que interessante, gente, né? Em uma recente pesquisa divulgada pela revista, né? Aquela revista Veja, a respeito da religiosidade brasileira, mostrou uma coisa muito interessante. Quase que a totalidade dos brasileiros acredita em Deus. Olha só, acredita em Deus. Quase que a totalidade dos brasileiros acredita em Deus. E quase que a totalidade dos brasileiros não acredita no diabo, né? Quase 100% das pessoas responderam que após a sua morte irão para o céu. Significa que ninguém respondeu que após a morte vai para o inferno. Evidentemente, quem não crê no diabo não crê no inferno. Evidentemente que é melhor crer em Deus e crer que céu e dar as costas para essa besteira medieval que é o diabo amedrontador dos simples, ignorantes e das criancinhas. Mas tem um detalhe. No Salmo 23, o salmista reconhece a existência do mal e do maligno. Jesus reconhece a existência do mal e do maligno. Aliás, Jesus até interage com o diabo, exercendo autoridade sobre o diabo, né? Então, você observa o diabo agindo na vida das pessoas para atazanar, aprisionar, e Jesus age para libertar essas pessoas dessas ações diabólicas, né? Jesus também alerta os seus discípulos contra a malignidade do maligno. Ele ensina os seus discípulos que ore, livra-nos do maligno. Porque foi Jesus que falou isso para os discípulos. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram: mestre, nos ensina a orar. E na oração que Jesus ensina, Jesus coloca essa frase: livra-nos de todo o mal. Livra-nos do maligno, dos seus anjos caídos, dos ministros de injustiça. Livra-nos do diabo, dos seus demônios, né? Essa petição de Jesus está lá no capítulo 6, no verso de número 13. Essas coisas aí que o povo diz, sete flechas, seja lá o que for, Ogum, Exu, eu não quero ficar dando ibope para esse pessoal. Isso tudo a Bíblia chama de espírito imundo, maligno, diabo, demônios. E esses que não parecem tão imundos como o espírito de Emmanuel psicografado por Chico Xavier, isso aí é espírito imundo. Se você for lá na livraria Saraiva e pegar um livrinho psicografado do Gasparetto, você poderia ler espírito imundo, demônio, palavra do inferno colocada em papel por um médium, é coisa de demônio. A Bíblia fala que Deus não poupou o diabo e a sua rebeldia, e não poupou os anjos que pecaram contra ele. Então, é nítido a ação do maligno na história. Jesus chama o diabo de príncipe desse mundo e diz que o seu tempo está próximo, o tempo de ser julgado. Quem? O príncipe desse mundo está próximo. A Bíblia diz que esse mundo jaz por inteiro do maligno. A estrutura da política, a estrutura da sociedade tentam destruir a família. Tudo por trás disso existe o maligno. A palavra de Deus lá, olha, chama ele de diabo. Olha só para você ver, gente, rapidinho aqui. Por que Jesus, na oração do Pai Nosso, colocou livra-nos do maligno?
Mateus no capítulo 4, 13 chama ele de tentador. Em Mateus 12, Beuzebu. Mateus 12, 24, maioral dos demônios. Mateus 12, 43, espírito imundo. Mateus 13, 38, maligno. Mateus 13, 39, inimigo. Em João 1, 6 chama de Satanás. Em João 8,44 de mentiroso. Em 8,44, Jesus dirige algumas pessoas, irmãos, e diz o seguinte para aquelas pessoas lá em João 44, vós sois do diabo, que é o vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Então presta atenção, que é nítido que as escrituras, o mundo, existe coisas no mundo que só dá para explicar pela existência do maligno. Agora, a conversa aqui não é entre Deus e o diabo, é o diabo e os exércitos dos anjos de Deus que está sob o comando de Jesus Cristo. A guerra aqui embaixo não é entre Deus e o diabo, é entre o diabo e nós devemos resistir o diabo. Nós temos a autoridade de Jesus sobre nós, mas a autoridade não é nossa, é de Jesus. E essa autoridade está sobre a nossa vida para a gente poder pelejar e ter autoridade sobre o espírito das trevas. É isso aí. Por isso que nós oramos na nossa oração, todo dia quando você se levantar, você tem que falar, Senhor, me livra do mal. O que aconteceria se não fizéssemos essa oração? Algumas coisas poderiam acontecer se nós não fizéssemos essa oração, livra-me do maligno. Poderíamos ser alvo e presas fáceis da maldade do maligno. Está lá em João 17,15. Sabe o que João 17,15 fala? Ele fala, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Palavras de Deus está dizendo que nesse mundo sofremos aflições, passaremos por tribulações e seremos provados. Mas seremos preservados da maldade do maligno. Podemos ficar com febre, mas não uma febre causada pelo maligno. Podemos perder o emprego, mas jamais perder o emprego por causa do maligno. Podemos até ter um conflito em casa, mas temos garantia que o nosso Deus, que o diabo não interfere na nossa casa, porque a tua palavra diz, lá a palavra de Deus, sobre a tua tenda não vale encantamento. Por isso que nós falamos, livra-nos do mal. Se não orássemos, seríamos como aqueles que o diabo entra neles e controla a vida deles, e eles não têm palavra de autoridade para rejeitá-lo. Gente, o diabo faz diabruras na vida das pessoas, em suas casas, nas suas famílias. Nós não temos, e essas pessoas não têm autoridade no nome de Jesus. E o diabo entra e arrebenta. É por isso que de vez em quando você vê um marido gritar com a mulher, o filho entra no meio, aí o pai empurra o filho, e aí a mãe dá um tapa na cara do pai, e aí um fica furioso, vai lá e um mata o outro. Isso é tudo obra do diabo, né? Sofremos problemas, mas o diabo não põe a pata na nossa casa, não põe a mão na nossa vida. Por quê? As nossas vidas está escondida em Cristo. Presta atenção, que Jesus falou, o mundo jaz do maligno, mas o maligno não toca a nossa vida. Poderíamos cair em cativeiro e fazer a vontade do diabo se Jesus não ensinasse para nós, livra-nos do mal. Lá em João 8,44, Jesus disse assim, vocês são filhos do diabo para fazer a vontade do diabo. Nós não teríamos como resistir os desejos do diabo compartilhado conosco. Desejos de espírito maligno, né? Acabaríamos fazendo a vontade do diabo e às vezes escravos disso, né? A segunda carta de Paulo a Timóteo, as pessoas, diz ali que as pessoas estão sob o cativeiro diabólico, presos sobre espírito imundo. E a turma vive perguntando, o crente pode ficar possesso? Não. Mas o crente pode ficar sobre a influência do diabo. Pode, quando ele dá brecha e quando ele não ora e quando ele não busca Deus, né? Posse é uma palavra que não cabe na vida do cristão, sabe? Possessão. Porque somos propriedade exclusivas de Deus. Mas quando a palavra de Deus diz que Jesus expulsou espíritos imundos de uma mulher e de uma menina e de um homem, ele expulsou, não é isso? A Bíblia diz assim que eles estavam
endemonizados, eles estavam possessos, sob a influência ou o controle de espírito imundo. Então, olha só para você ver, nós precisamos orar e pedir: Senhor, livra-nos do mal. Eu não quero viver em cativeiro espiritual. Eu não quero. Às vezes existem pessoas que vivem sob a influência do mal por causa de um temperamento terrível, por causa de pecado, por causa de situações assim. Aí você tem cativeiros emocionais, gente com medo de morrer, gente com medo de Deus, da ira. Não, gente dizendo que eu não suporto ouvir a voz desse fulano, eu tenho medo, eu tenho vontade de esganar. Tem um negócio aí dentro dessa pessoa, porque a pessoa que tem a natureza de Deus não quer matar o outro ser humano, né? Parece que eu não sou mais a mesma pessoa quando eu encontro ela. Já viu isso? Já viu isso? Ah, eu perco a razão. Isso são cativeiros emocionais. Medo do juízo de Deus. Hábitos que se enraizam. Vamos levantar o canto da vitória. E vamos andar, vamos caminhar, vamos viver sem medo do diabo. Guarde a sua posição em Cristo, porque nós não precisamos viver com medo, e com medo da opressão, com medo dos ataques e com medo da escravidão, porque Jesus nos deu uma oração e a autoridade no seu nome, e a autoridade está na nossa vida. Livra-nos do maligno. Quero orar com você nessa manhã. Pai querido e amado, muito obrigado, porque o Senhor nos ensinou a orar. E a nossa oração essa manhã é: livra-nos do mal. Às vezes nós esquecemos de fazer essa oração de manhã. E sem perceber, na nossa correria, na nossa agitação, pessoas usadas pelo diabo, e muitas vezes sem saber, vêm atazanar, trazer perturbação, intrigas, problemas, dificuldades na nossa vida, geradas pelo diabo. Senhor, a existência do diabo nesse mundo é uma realidade clara. E que nós, ó Pai, em nome de Jesus, possamos estar com os teus anjos ao nosso redor. Porque a própria palavra diz que ao derredor está o diabo, bramando como leão, rugindo como leão. Ele só ruge como leão, mas ele não é o leão, porque o leão da tribo de Judá é o nosso Deus. Livra cada pessoa, cada empresário, cada mãe, cada pai dos ataques do maligno. Essa é a nossa oração. Nós queremos viver sob a influência do Teu Espírito Santo, com paz no coração e com segurança, sabendo que sob a nossa tenda o inimigo não pode nos tocar. Nós oramos essa manhã em nome de Jesus. Amém. Não tenha medo de viver, não tenha medo de sair, não tenha medo de fazer o que você tem que fazer, porque Jesus está guardando você. Um abraço, um beijo no coração.